Posso falar em pé? Ok. Então, muito boa tarde a todos. Em nome da Associação, gostaria de agradecer a vossa presença e mais uma vez à Filipa Guadalupe, que é quem nos tem sempre apoiado nestas iniciativas. E sem grandes demoras, vou passar aqui a palavra à doutora Estela para apresentar a nossa palestrante. A professora doutora Paula Freitas é endocrinologista, coordenadora de endocrinologia no Centro de Elevada Diferenciação do Tratamento Cirúrgico da Obesidade no Centro Hospitalar Universitário de São João Porto, é professora assistente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, coordenadora de endocrinologia no Hospital CUF de Porto, atual presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo desde fevereiro deste ano, e com inúmeras atividades e publicações em revistas e prémios em artigos em bolsas nacionais. Prazer. Olá, boa tarde, muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer primeiro, cumprimentar a todos, agradecer o convite ao Presidente, ao Dr. Mário. Queria também agradecer o convite à Dra. Mónica Pon e queria também agradecer as gentis palavras da Dra. Estela Loureiro. E o que me pediram para falar hoje foi sobre dietas para combater a obesidade, mitos e estratégias. Ok. Mas, primeiro, antes de falarmos de dietas, que é um assunto que interessa muita gente, vamos fazer aqui um grande parênteses. E a minha primeira pergunta é: obesidade é uma doença? É? Ninguém tem dúvidas? Estamos todos de acordo. Obesidade é uma doença. Portanto, eu diria que obesidade é uma doença que é pandémica, é uma doença que é multifatorial. Estávamos a conversar sobre a complexidade da obesidade. Ela é, de facto, muito complexa, é uma doença crónica, por isso também não é de prever que um tratamento agudo trata a obesidade. Portanto, ninguém se trata da obesidade agudamente, isso a gente trata uma infecção e não a obesidade, e é uma doença recidivante. Eu até deveria pôr recidivante entre comas, porque muitas vezes o que acontece é, se eu estou a tratar a doença, o fenótipo da doença não aparece. Se eu deixo de tratar a doença, o fenótipo aparece. Então, a doença está lá sempre, e o que acontece? Eu estou a tratá-la ou não estou a tratar. E a obesidade é também fator de risco para outras doenças. E agora a minha pergunta é: quantas doenças estão associadas à obesidade? Quantas é que acham que estão? Imensas. Doenças cardiovasculares, Números. diabetes. Sei lá. 226. Mais de 200 doenças. Portanto, a obesidade causa ou exacerba mais de 200 doenças. Não está aqui no guião, mas têm uma ideia de quantos tipos de cancros estão associados à obesidade? Há evidência científica robusta que estão pelo menos 13 tipos de cancro, no mínimo, ok? Então, e agora outra perguntinha. E o que é que pesa mais? O ambiente ou os genes? Ou seja, eu tenho obesidade, a culpa é do ambiente em que eu vivo ou a culpa é dos meus genes. O que é que pesa mais? Quem diz? Os genes? Quem diz o ambiente? O ambiente. Ok. Pesam os dois, mas vamos ver o que é que pesa mais. Estes são estudos muito engraçados feitos em gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Gêmeos que foram retirados dos pais à nascença e foram colocados em pais de adoção. E, portanto, a pergunta é, na vida adulta, estas pessoas tinham um índice de massa corporal, ou seja, um peso mais concordante com os seus pais biológicos ou com os seus pais de adoção? Quem diz que tinham um peso mais concordante com os pais biológicos? Quem diz que os pais de adoção? Eu também, antes de saber genética, porque nós na faculdade aprendemos muito pouca genética, agora que a genética explica tudo, eu também pensava que o peso do ambiente, portanto, dos pais biológicos, era menor do que os pais adotivos. Não. A genética vem demonstrar que o nosso peso é determinado em 70% pela genética.
E como hoje o que me pediram foi para falar só de dietas e não deste aspecto, eu não trouxe os aspectos que mostram, por exemplo, as pessoas que têm aquelas grandes obesidades e índices corporais muito elevados, são pessoas que têm um conjunto de genes que as predispõem para aquela obesidade. Portanto, a genética tem um grande peso, o que não quer dizer que vamos ver agora. Então, mas vocês podem dizer assim, mas isso não tem sentido nenhum, porque a obesidade é um fenómeno recente, a obesidade começa ali a surgir a partir da década de 50 e os genes não mudam rapidamente, o ambiente mudou. É verdade, a obesidade é um fenómeno relativamente recente, que tem vindo a aumentar, mas o ambiente também mudou muito. Mas nem toda a gente vai, mesmo no mesmo ambiente, vai ter obesidade. Então o que é que mudou no ambiente? O que é que mudou no ambiente? Mudou o quê? Sedentarismo, alimentação. O ambiente mudou muito. E, de facto, nós hoje temos, digamos, disponibilidade alimentar hora e dia. Também há estudos em crianças que demonstram que o número de consumo de fast food e o número de horas de ecrã estão intimamente associadas com a obesidade. E, de facto, nós vivemos neste mundo. Nós podemos comer dia e noite, dia e noite. Nós, se quisermos, podemos estar sempre a comer. E depois há outra coisa muito engraçada. Se repararem, as pessoas com mais idade, há uns anos atrás, quanto é que tinha uma lata? Não havia latas. As garrafas de refrigerante tinham muito pouco. Até tinham às vezes 125. Hoje não há nenhuma lata que tenha menos de 33 centilitros. Portanto, as porções também aumentaram. E depois, sobretudo nos Estados Unidos, agora já não há um hambúrguer, é o double, já não, o tamanho de uma bolacha aumentou imenso, o tamanho de um queque aumentou, portanto, as porções, nós comemos uma bolacha, nós comemos um queque, mas o tamanho das porções aumentou muito nos últimos anos. Isto provavelmente é transversal em todo o mundo. E depois as pessoas dizem assim, mas eu só como dieta e cozidos e grelhados. Cozido à portuguesa é cozido, se forem ao churrasco também é grelhado. E o problema é que quando nós vamos ao restaurante dá-nos um peixe. E aquele peixe, para nós comermos, dava para alimentar uma família. Portanto, a quantidade que nós até podemos comer saudável. A quantidade daquilo que nós comemos é que é demais para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós fazemos. E depois outra coisa muito engraçada. Eu costumo sempre dizer isto aos alunos. Agora, quando os senhores forem à casa dos avózinhos na Páscoa, no Natal, peçam para ver como é que era o conjunto, o prato, os serviços de jantar. Se repararem, os pratos do serviço de jantar dos nossos avós, o prato de sobremesa era pequenino. É o tamanho do prato agora do chá, provavelmente. O nosso prato agora de prato principal é o tamanho do marcador. O nosso prato de sobremesa é o tamanho do prato que era o prato antes do prato principal. Ou seja, induziram-nos a comer mais e começou-se tudo normal. E depois a vida sedentária, também aquela máxima de vá passear o cão também não resulta. Ou seja, nós passamos horas e horas dentro de carros, as pessoas trabalham horas e horas sentadas, as pessoas trabalham horas e horas sentadas e as pessoas, mesmo eu estou em vantagem adaptativa porque estou em pé, portanto estão todos em desvantagem em relação a mim. E reparem, tudo isto tem impacto na maneira como as crianças hoje ocupam os tempos livres. Portanto, há estudos que dizem que as crianças hoje não sabem correr, não sabem subir uma árvore, não sabem fazer nada disso, porque não têm estas competências. E nas crianças, sobretudo a fast food, o sedentarismo, as horas de ecrã, estão intimamente relacionadas com o aumento da obesidade. E, portanto, o ambiente mudou a prevalência da fast food. Também há outro aspecto que tem muito impacto na obesidade, que é o sono e o stress, a exposição prolongada a ecrãs, os estilos de vida inativos e depois as nossas preferências alimentares. Tudo isto impacta na obesidade. Portanto, a obesidade é o resultado da interação entre o ambiente moderno e a nossa biologia. Ou seja, se nós estivermos predispostos para a obesidade, se tivermos um risco intermédio e resistentes à obesidade, portanto, isto vai depender dos nossos genes, na verdade, neste ambiente de carência, nós temos todos o mesmo peso. Agora, também é verdade que aqueles que ao longo de anos sobreviveram eram aqueles que tinham a vantagem adaptativa de ter os genes ditos poupadores. Ou seja, as pessoas que sobreviveram ao longo de milhões de anos foram aquelas que tinham capacidade de armazenar energia, porque as outras não. O problema é que o nosso ambiente mudou. E neste ambiente em que nós vivemos, que é um ambiente obesogénico, o indivíduo que está predisposto à obesidade vai ser obeso, o indivíduo que é resistente à obesidade, apesar do ambiente, ele é magro. Portanto, no fundo, o que se pensa hoje
é que há uma colisão entre aquilo que é o nosso património genético e aquilo que é o ambiente alimentar, os alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal, gordura, porções enormes de comida, elevada disponibilidade, podemos comer dia e noite se quisermos. A publicidade, se repararem, a publicidade foi toda feita para nos parecer que os produtos são saudáveis, são todos vendidos sobre uma aura de produtos magros, bons, fazem bem à saúde e, como estávamos a dizer ontem, não é, doutora Mónica, nós nem precisamos sair de casa. As pessoas podem comer porque o Uber Eats vai levar a comida à casa. E depois temos outro problema, que é o sistema de regulação do apetite. O nosso cérebro que controla tudo isto. Mas isso é uma conversa para sábado, que nós vamos falar sobre isto, porque os fármacos que hoje nós temos para tratar a obesidade, onde é que eles atuam? No cérebro. Mas isso é outra conversa. Ou seja, nós hoje estamos naquilo que se chama o momento copérnico, não é? Como todos nós sabemos, o Copérnico, ele sabia que o Sol é o centro do sistema solar e a sucessão de dias e noites deve-se à rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Mas ele não disse isto durante muito tempo, com medo da Inquisição. E nós hoje também estamos neste momento. Ou seja, a obesidade é uma doença real e não é diferente de outras doenças, nomeadamente a hipertensão e a diabetes. E aqui que estão muitos médicos, muitas vezes, nós próprios, profissionais de saúde, temos muito estigma em relação às pessoas com obesidade. Porque aquela máxima do coma menos e mexa-se mais não é tratamento da obesidade. Ou seja, nós não deixamos de tratar uma pessoa com diabetes. Nós não deixamos de tratar uma pessoa com hipertensão. Mas nós, muitas vezes, não tratamos uma pessoa com obesidade. E isso também temos que mudar na maneira como nós, profissionais de saúde, olha para a obesidade, porque o coma menos e mexa-se mais é uma maneira muito simplista e isto não resolve o problema da obesidade. E hoje considera-se o seguinte, considera-se que a intervenção comportamental, a parte psicológica, a terapêutica farmacológica e a terapêutica cirúrgica, isto sim, são os pilares fundamentais do tratamento das pessoas com obesidade. E depois, uma pessoa que esteja tratada da obesidade, então a nutrição e a atividade física são autocampos. O que é que isto quer dizer? Se a pessoa estiver a ser tratada, então ela pode seguir a fazer um plano alimentar, pode fazer exercício, porque a sua doença de base está bem tratada. Mas a modificação do estilo de vida é essencial. E acabou aqui o meu parênteses para entrar naquilo que me pediram, que foi as dietas. Então, primeiro, mas já vimos que a modificação do estilo de vida é essencial. Temos dúvidas? Não. Não. Ok. Então, qualquer intervenção a curto prazo, porque nós o que queremos são intervenções a curto prazo, correta ou incorreta, porque nós podemos fazer dietas corretas ou incorretas, e com todas podemos emagrecer. A gente emagrece sempre que haja um déficit energético. Não terá impacto a longo prazo e estará votado ao sucesso se não houver uma estratégia de modificação do estilo de vida de uma forma permanente. Porque emagrecer é fácil. O que é difícil é manter a perda de peso. Isso é que é o grande problema. E reparem, é o que isto significa. Perder peso, qualquer que seja a dieta, qualquer que seja a intervenção, é fácil. A longo prazo, o que é que vai acontecer? Reganho ponderal. E, portanto, nós o que não queremos é reganho ponderal. Queremos que as pessoas percam peso e mantenham o peso perdido. Ponto 2. É de primordial importância que a pessoa defina e tenha metas realistas. Porque as pessoas dizem assim, eu agora não vou comer e eu digo-lhe que da próxima consulta, daqui a 3 meses, eu perdi 10 quilos. Não vale a pena dizer isso, porque isso é irrealista. Portanto, nós não podemos ter metas irrealistas, porque quando nós temos metas irrealistas, estamos votados ao insucesso. Portanto, porque isso não vai acontecer, então o que é que acontece? As pessoas ficam frustradas e depois acontece uma coisa que toda a gente já aconteceu. Perdido por 100, perdido por 1000. Portanto, já que não faz resultado, então vamos ver tudo. Não é assim que nós pensamos. A incongruência entre a perda de peso desejada e a forma rápida de uma dieta rápida e a realidade levam à interrupção de comportamentos saudáveis necessários de forma prolongada e duradoura. E, portanto, as dietas relâmpago, que agora se fazem nesta época do ano, que é a etapa biquíni, não é? Para chegar bem à praia, podem ter efeito, mas não são duradouras e a pressa é inimiga da perfeição quase sempre. Então, temos de ter metas realistas. Isto é importante para os profissionais de saúde e é importante para os doentes. Porquê? Porque o doente muitas vezes pensa que tem que ficar igual a uma top model. Não é? E os profissionais de saúde às vezes também pensam que se o doente não ficar no osso também não perdeu peso. Portanto, tanto uns como outros estão errados. Isto é a percepção, quer dos profissionais de saúde, quer dos doentes, que têm que perder, se não perdes a 6% do peso, então isto foi um sucesso. Não é verdade. Porquê? Porque há um número mágico, que é o número dos 5%. Ou seja,
Até um fármaco, para ser considerado eficaz na perda de peso, basta que o doente perca 5%. Porquê 5%? Porquê? Porque quando uma pessoa perde 5%, isto já se traduz em melhoria de uma série de comorbilidades. Por exemplo, um hipertenso pode ficar sem hipertensão, sem um fármaco, ou ficar sem hipertensão, ou reduzir o número de fármacos. Um diabético pode reduzir as doses de insulina, reduzir o número de comprimidos. Se ele perder 5 a 10%, já previne a diabetes. O fígado gordo, nós estamos a falar do fígado gordo, pode reduzir. O síndrome ovário poliquístico nas mulheres, o colesterol alto, a doença cardiovascular, a incontinência urinária de stress, a apneia do sono, as doenças osteoarticulares, com 10 a 15%, tudo isto pode melhorar. E depois, com perdas superiores a 15%, a remissão da diabetes, ficar sem diabetes, reduzir a mortalidade cardiovascular ou reduzir a prevalência de insuficiência cardíaca. No fundo, quando nós estamos a perder, queremos que o indivíduo perca peso, o nosso objetivo não é estético, não é cosmético. É dar saúde à pessoa e quando nós damos saúde, damos anos de vida. Esse é o objetivo último das intervenções do tratamento da obesidade. Então, o ponto número 3, que foi a pergunta que me fizeram. Então, qual é que é a melhor dieta? O que acham? Qual é a melhor dieta? Qual é a melhor? Ora bem, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Porquê? E agora eu vou trazer ciência, mas de uma forma, tentar light. A evidência científica. Então, o que é que diz a evidência científica? Dizem que as intervenções a longo prazo são melhores. Não é? Porque as de curto prazo, quando as pessoas têm uma restrição restringem muito os alimentos, o que é que acontece? Rapidamente param essa dieta. Toda a gente já fez dieta, já aconteceu isso. Se tiverem uma dieta muito restritiva, muito monótona, fazem-na, mas depois desanimam e deixam de a fazer. Portanto, no fundo, também se preconiza que as intervenções com maior adesão, ou seja, como alguém diz, qual é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que o doente consegue fazer. Essa é a melhor dieta. Então, o que é que nós temos de dietas? Temos as dietas com baixo conteúdo de gordura, as dietas em baixo conteúdo de hidratos de carbono, com alto conteúdo de proteínas, muito baixo conteúdo de calorias, até com substitutos de refeições, a pessoa não come numa fase inicial, tem só substitutos alimentares, a dieta mediterrânica, a atlântica, o jejum intermitente. Então, destas todas, vamos falar um bocadinho de todas e ver qual é que acham que é mais eficaz. Todas, nenhumas, têm alguma ideia? Então eu vou já desvendar. A curto prazo, há umas que são melhores que outras, nomeadamente o jejum intermitente, a dieta hiperproteica e a de baixo conteúdo de hidratos de carbono. A longo prazo, porque em medicina temos que demonstrá-lo. Então, demonstrá-lo é ter estudos a longo prazo. 1 ano, 2 anos, e poucos estudos existem a mais de 2 anos. E a longo prazo, o que é que acontece? É tudo igual. Mas, a curto prazo, estas dietas, como o jejum intermitente, como as hiperproteicas, elas podem ser o quê? Uma boa lança de... Como é que se diz? Rampa de lançamento. Elas podem ser uma boa lança de lançamento para a pessoa ter motivação para a seguir a fazer uma adesão a uma dieta de modificação do estilo de vida. Esta é a grande conclusão dos estudos atuais. E outra coisa muito interessante, porque reparem, há muitos doentes que adoram todo o tipo de dietas e quanto mais estrambólicas, melhor. E quanto mais for uma pessoa famosa a fazer a dieta, melhor. Mas um famoso a fazer uma dieta não torna aquela pessoa expert em dietas, porque isso vê-se muito com famosos da televisão e pessoas sem qualquer atividade científica a dizerem coisas que são só disparates. Portanto, ser famoso não é igual a ser expert em dietas. Então, o que é que nós temos? Temos assim, já viram estas dietas todas, não é? A Paleo, a Atkins, há muita gente a fazer este tipo de dietas. Que, no fundo, são dietas que prometem muitos bons resultados, mas a longo prazo é isso que nós temos a discutir, qual será a melhor dieta. Então, uma das primeiras coisas, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma contínua restrição de energia, portanto, restringir a quantidade de alimentos que a gente come. Por exemplo, a maior parte dos estudos, mesmo estudos com fármacos, o que é que se faz em termos de dieta? É retirar 500 quilocalorias àquilo que o indivíduo come. Portanto, fazer restrição, reduzir aquilo que está a comer. Ou então nós podemos fazer o quê? Uma restrição intermitente, que é o que acontece em todas as técnicas de jejum intermitente, que existem várias. Existem inúmeras formas de fazer este jejum intermitente. Primeiro, há evidência insuficiente de que suporte a longo prazo que umas são melhores que as outras. Portanto, o que é preciso? São precisos estudos duradouros, que durem mais de 1 ano, de 2 anos, para nós termos evidência robusta para dizer
que uma, ou fazer só restrição em termos contínuos de energia ou intermitente, que é melhor que outra. E aqui as dietas com baixo conteúdo de hidratos de carbono. São fabulosas para perder peso, é verdade. Perde-se peso numa fase muito rapidamente. E, no entanto, o que é que acontece? Este tipo de dietas, elas até são importantes porque têm várias vantagens. Controlam o apetite, reduzem os triglicerídeos, também reduzem, no caso das pessoas com diabetes, a medicação para a diabetes. Mas não há dados. Não há dados, ou são mínimos, em termos de segurança e de eficácia, a mais de 2 anos. E isso é o que nós precisamos. E depois temos, ontem estava a falar com a doutora Mónica, estávamos a falar do índice glicémico. E, de facto, o índice glicémico, ou seja, há alimentos que rapidamente a gente come e fazem subir a glicose. Sei lá, tudo que seja refrigerantes, temos aqui doces, tem índices glicémicos médios e índices glicémicos mais baixos, tudo que tiver mais fibras. Isto pode ser importante como conselhos e também no dia a dia para a pessoa comer alimentos com menor índice glicémico, mas em termos de dieta, de perda de peso, tem efeitos muito modestos na perda de peso, irmos aqui pelo índice glicémico. E depois, aquelas dietas já todos ouviram falar, as dietas cetogénicas, já ouviram falar nisto? Então, o que dizer das dietas cetogénicas? Das dietas cetogénicas, as pessoas podem comer tudo, menos tudo o que seja hidratos de carbono. Ou seja, podem comer carnes, podem comer sementes, podem comer azeitonas, ovos, mas depois tudo o que seja batatas, feijões, fruta, pasta, tudo isto está limitado. E, mais uma vez, e eu disse-vos que elas são eficazes a curto prazo, o que é que falta? Faltam dados a longo prazo. O que é que vai acontecer a longo prazo, em termos até de se há segurança, nomeadamente. Há alguns estudos que dizem que sim, mas na verdade é preciso demonstrá-lo em estudos maiores em relação a este tipo de dietas. E depois, o futuro o que é que será? Dietas personalizadas. Ou seja, eu posso ter uma dieta de acordo com a minha microbiota, não é? Hoje também está muito na moda a microbiota, os gérmenes que nós temos no nosso intestino. Ou então, também está na moda uma dieta de acordo com os meus genes. Mas ainda temos que esperar algum tempo para que haja evidência científica robusta e suficiente para que isto seja a verdade. Então, no fundo, reparem, nós temos muitos tipos de dietas, umas com diferentes composições, outras em jejuns intermitentes, dietas mais ou menos populares, mas a pergunta é, e depois? Como é que eu como? O que é que eu devo fazer? Essa é a grande pergunta. Quando se está a fazer uma dieta, então nós podemos pensar que temos 3 categorias para manipular os alimentos. Eu posso fazer uma manipulação dos macronutrientes, ou seja, eu dou uma dieta baixa em gordura, eu dou uma dieta rica em proteínas, eu dou uma dieta baixa em hidratos de carbono. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade. Eu vou fazer apenas restrições de determinados grupos de alimentos. Também está muito na moda. Dieta isenta de glúten. Faz sentido para as pessoas que têm a doença. Para as outras faz. Elas até se sentem melhor, mas... A dieta do paleo. Dietas vegetarianas, várias. Dietas mediterrânicas. Ou então eu posso fazer dietas apenas baseadas no tempo. Ou seja, em que períodos do dia é que eu como e se eu permito que as pessoas comam ou não. E se façam jejum. Então, o que é que isto me diz? Diz-me que não há evidência que umas sejam mais efetivas do que outras na perda de peso e, de facto, a curto prazo, foi aquilo que eu vos disse logo no início, com alto conteúdo proteico, baixo conteúdo de hidratos de carbono e o jejum intermitente, têm maiores perdas de peso. E aquilo que eu vos disse, servem de rampa de lançamento. No entanto, a longo prazo é muito difícil manter este tipo de dieta e, portanto, a longo prazo não há vantagem de umas em relação às outras. Mas, dizem-me assim, mas eu tenho imensas questões ainda. Portanto, eu não sei o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer. Então, o que é que se pensa? A grande questão é, mesmo atualmente, cientificamente, o que é que eu devo fazer em quantidades de proteínas, hidratos de carbono e gorduras? Qual é esta percentagem que eu devo comer? Isto ainda continua a ser resposta sim, não, sim. Ninguém sabe muito bem qual é esta proporção que as pessoas devem comer. Mas, isto também já vos disse, ou seja, quando nós queremos perder peso e ter benefícios em termos de saúde, o que é que nós devemos enfatizar? Que haja um déficit energético. Ou seja, porque, na verdade, nós só temos excesso de peso se a nossa ingestão for superior àquilo que é o nosso dispêndio. Então, nós temos que, uma das maneiras é sempre este déficit energético. A outra, eu também posso pensar assim, ok, eu posso fazer um déficit energético, cortar, seja o que for, ou então eu posso fazer, independentemente da contagem de calorias, eu posso fazer só uma determinada composição. Eu digo assim, ok, eu vou só comer proteína e não como o resto. Eu também perco peso. Agora temos de discutir se isso é saudável.
Ou a qualidade da dieta, que é, eu vou escolher alimentos, que sejam alimentos cozinhados naturalmente, porque o método de confecção dos alimentos é muito importante. Não vou comer alimentos que estejam processados, ou seja, eu vou ter atenção à qualidade daquilo que eu como. Qualquer uma destas opções tem o seu racional. Nós temos que ver a longo prazo o que é mais saudável para a pessoa. Então, a chave do sucesso para perder peso é a combinação de todas estas abordagens, mas no fundo o que nós queremos é uma dieta que não haja restrições muito graves, muito severas e que não haja exageros nutricionais. Ou seja, como sempre, que haja uma dieta balanceada. E no fundo, quando às vezes os doentes perguntam, eu posso comer isto, eu posso comer aquilo, eu respondo assim, está na roda dos alimentos? Pode. Então, o que é que nos diz uma dieta ótima para o tratamento da obesidade? Deve ser segura, eficaz, saudável, adequada nutricionalmente. E aí que entra o papel dos médicos, dos nutricionistas. Porquê? Porque pessoas diferentes têm necessidades nutricionais diferentes. Uma criança e um idoso têm diferentes, uma grávida, pessoas com patologias especiais, e aí que entra No fundo, o que eu vou dizer serve para toda a gente, obviamente que terá de ser adequado depois para algumas patologias. Que seja também culturalmente adaptada, não é? Nós não vamos pedir a uma pessoa que coma coisas que culturalmente não é aquilo que ela está habituada a comer, e também temos outro problema na nossa sociedade, é que seja economicamente possível. Porque muitas vezes as pessoas dizem, do ponto de vista económico, eu não posso comer isto ou aquilo. E, na verdade, como sabem, a fast food é muito mais barata do que os alimentos como os vegetais, as frutas, que também são bens perecíveis e, portanto, são muito mais caros. E, portanto, a melhor dieta é aquela que haja uma compliance a longo prazo. No fundo, estamos aqui a falar que tem que haver um equilíbrio entre qualidade e quantidade. E também há um grande debate. E também há outra coisa que é, não há uma única dieta que sirva para toda a gente. Ou seja, se calhar, aí também o papel dos nutricionistas, dos médicos, é personalizar, ensinar aquela pessoa como é que ela deve comer, de modo a ter uma dieta mais saudável, mais equilibrada, personalizando. Porque, na verdade, não há recomendações que sirvam para toda a gente. Mas há coisas que podem servir para toda a gente. Ou seja, a dieta saudável deve ser rica em frutos. Rica não quer dizer que se possa comer à vontade, não é? Porque a fruta tem imensa energia. Estávamos a discutir fruta, frutose. A frutose também é preciso cuidado. Vegetais, alimentos também, sobretudo, não refinados, proteínas de alta qualidade. Porque eu posso ir buscar proteínas a muitos sítios, mas de preferência de alta qualidade. E deve ser pobre em quê? Açúcares adicionados, os grãos refinados e alimentos altamente processados. Então, a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue cumprir no maior período de tempo sem ter reganho ponderal. Isso é que é a melhor dieta. E a melhor dieta, muitas vezes, requer que haja, digamos, um tratamento ao longo dos anos. Anos e anos, anos e anos, em que a pessoa tem que ter atenção àquilo que come, de modo a manter aquele equilíbrio e ter uma atenção sempre ao seu balanço calórico, àquilo que está a comer e àquilo que é o seu dispêndio energético. Então, agora, recomendações para todos. Dieta balanceada, para sempre. Isto é que é o problema. Porque nós temos o problema de manter. Nós começamos todos com muito boa, como é que se diz? Começamos com boa vontade, mas depois, rapidamente, nós desistimos. Então, o que é que significa dieta? Primeiro, quem sabe o que significa dieta? O que é que acham que é dieta? É tudo o que comemos. Deve incluir equilibradamente todos os alimentos. Isto é que significa dieta. Dieta. Sobretudo os que são saudáveis. Então, faça escolhas saudáveis todos os dias. Isto é o mais importante. E só com conhecimentos e informações fidedignas, e não aqueles mitos, aquelas confabulações que às vezes as pessoas têm, é que nós podemos diariamente fazer escolhas saudáveis livremente. Há que pôr fim aos mitos e confabulações sobre dietas miraculosas, que não existem, e devemos fazer escolhas saudáveis todos os dias, também fazer exercício físico regular. Deste modo é que teremos uma vida saudável. Mas isto, como dizia ali atrás, isto pode demorar anos e anos e muitas vezes a gente desanima. Portanto, não comece uma dieta que terminará algum dia, comece um estilo de vida que dure para sempre. Esta, se calhar, é a única mensagem. Se não, como é que se diz? Se nada daqui levarem, levem esta. Chega! Então, nós temos de ter atenção ao total de calorias, mas também temos de olhar, ok, eu vou escolher as calorias, mas eu vou escolher coisas que sejam
saudáveis. Então o que é que eu devo comer? E o que é que eu não devo comer? Eu devo limitar o sódio, devo limitar as gorduras sólidas, os açúcares adicionados, tudo o que sejam grãos refinados. Sempre que possível devemos utilizar os integrais. E devemos, sobretudo, também comer mais vegetais, frutas, os grãos inteiros, leite e os derivados do leite, sobretudo com menos gordura, porque os produtos light, os produtos magros, não querem dizer que não têm. Por lei tem que ter menos 30%. Só significa isto. Depois, os mariscos, as carnes magras, as aves, os ovos, que eu deixei a preto por uma razão especial, os grãos, as sementes. Então, o que é que nós devemos fazer? Eu acho que só de olharmos para ali já temos quase um infarto, não é? Com este tipo de alimentos. Portanto, estes são aqueles que nós não devemos fazer. Reduzir ou não comer. Sal. O sal, minimizar o sal. 2,3 gramas para a maior parte das pessoas, mas pessoas com hipertensão, com mais de 50 anos, para as crianças com diabetes, com hipertensão, com doença renal, de preferência comer menos de 1,5 grama. E depois o que é que nós devemos fazer? Nós devemos reduzir tudo o que seja a gordura. Sobretudo as gorduras saturadas devem entrar na nossa dieta a menos 10%. O azeite é uma gordura saudável, mas não deixa de ser uma gordura. E 1 grama de azeite, 1 grama de gordura, quantas calorias tem? 9. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu só como saladinha. Sim, só comeu saladinha, mas regou com muito azeite. Então, foi uma quantidade enorme de energia que ela comeu. E depois também as gorduras poliinsaturadas, que estão em alguns peixes, também são importantes. Aqui para vos dizer, claro que o azeite é mais saudável do que os outros óleos vegetais, mas os óleos vegetais são muito mais interessantes do que tudo o que seja gordura sólida. Portanto, a gordura sólida é essa que nós devemos diminuir. E depois nós devemos comer menos de 300 miligramas de gordura por dia. Manteiga e ovos. E um ovo grande tem à volta de 200 miligramas de colesterol. E agora os ovos, não é? Porque os ovos têm sido debate ao longo dos anos. Porque há uns anos dizíamos, não é? Os ovos fazem mal ao colesterol. Agora, parece que os últimos estudos, e vamos ver que isto em medicina e na área da nutrição está sempre em evolução, parece que se nós não comermos mais que até um ovo por dia, parece não ter nenhum efeito mau do ponto de vista cardiovascular. Mas, obviamente, temos que somar isto ao resto que a gente come. O que é que a gente tem que reduzir? Gorduras trans. As trans são aquelas que fazem pior. Estão sobretudo aqueles produtos, tudo o que seja produto já pré-confeccionado, de um modo geral, nesse tipo de alimentos, tudo o que seja este tipo de alimentos estão cheios de gordura trans. E há uma coisa que as pessoas comem que também trans, mas eu vou dizer adiante. Perdão. Aqui, estes alimentos fritos e processados, é o que eu digo, só de olhar para aqui dá logo um AVC e um infarto, porque na verdade isto está cheio de gordura e são aquelas coisas que nós não devemos. Também devemos reduzir todos estes produtos com açúcar e feitos com farinha refinada e com com cores e com produtos corantes. E era isto que eu queria dizer. Então, se eu comer 20 gramas de manteiga de óleo de coco e 20 gramas de manteiga de vaca, qual é que tem mais calorias? Manteiga de vaca, dizem aqui. Supostamente. Porque eu deixei isto, o óleo de coco, que é vendido como também uma coisa ótima, não é? Também tem trans. Ora bem, 180 gramas, 180 quilocalorias para a gordura de coco e 150 para a gordura de vaca. A outra coisa, as pessoas dizem assim, eu não como batatas. Eu só como batatas doces. Então, 200 gramas de batata doce e 200 gramas de batata branca, qual é que tem mais calorias? É verdade, a doce tem 196 quilocalorias e 160 calorias para a outra. E o álcool? O álcool é muito agradável, mas nós já vimos que 1 grama de álcool são... Não, 1 grama de gordura são 9. 1 grama de álcool são 7. E eu costumo dizer gordura oca. É só álcool, não tem mais nada, ok? E eu digo sempre isto e as pessoas ficam zangadas. Habitualmente os homens são mais bebedores que as mulheres. Habitualmente, não é? E muitas vezes, numa dieta, se nós retirarmos o álcool, as pessoas emagrecem logo. É verdade. Muitas vezes basta tirar o álcool. E há logo um... E o que se preconiza é uma bebida para as mulheres por dia e 2 bebidas para os homens. Portanto, mas depois vocês dizem logo, então, mas onde é que são as dimensões? As dimensões estão ali, não é? Isto não depende do tamanho do copo. Claro que é adequado ao estilo de bebida, não é? Portanto...
obviamente, que outra coisa que também é péssima são este tipo de refrigerantes. Portanto, isto é açúcar, são substâncias, tem frutose também muita, e são muito ricos energeticamente e são péssimos para a saúde. Portanto, isto é só calorias e praticamente não tem nenhum nutriente essencial. Isto é para abolir da alimentação. Então, o que é que nós devemos aumentar? Devemos aumentar estes, não é? Devemos aumentar a fruta, devemos aumentar tudo isto que são estes grãos, sobretudo integrais, e os produtos lácteos, sobretudo se forem magros. Também, em termos de proteína, o que é que nós devemos escolher? Os mariscos podem ser interessantes, mas cuidado, como estamos a falar também, alguém com ácido úrico não é muito aconselhável determinados tipos de marisco, mas sobretudo as carnes magras, as carnes de aves, os ovos, e depois também variar. Outro aspecto muito importante da alimentação e nutrição é variar, não ser monótono, e depois também podemos substituir as proteínas, porque os grãos, os feijões, o feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas, são ricos em proteínas, são ricos em fibras e são ricos também em hidratos de carbono. Portanto, podem ser um bom substituto e também, sempre que possível, utilizar óleos em vez das gorduras sólidas e depois ter atenção que os vegetais, as frutas, são ricos não só nestas substâncias, nestes macronutrientes, mas também são ricos, muitos deles, noutras vitaminas, cálcio e a própria vitamina D em alguns. Então, o que é que se preconiza? Preconiza-se que peixe deve-se comer pelo menos 2 vezes por semana. Eu não sei como é que é aqui os hábitos em termos de consumo de peixe, mas pelo menos, e estes peixes gordos, o salmão, a sardinha, a anchova, a arenque, são muito ricos em ômega 3, portanto devem fazer parte da alimentação. Nas carnes, obviamente que tudo o que seja as carnes, o fumeiro, estes produtos mais processados, não devemos, ou minimizar o seu consumo, e devemos, sobretudo, consumir carnes mais saudáveis. No fundo, a carne vermelha deve ser substituída sempre que possível por proteínas, portanto, a soja, as sementes, que reduz o risco de risco cardiovascular, e as carnes o peixe, os produtos lácteos e também as carnes de aves, estas também podem ser um bom substituto para a carne vermelha e também estão associadas a uma redução do risco cardiovascular. Então, digamos, em termos de semáforo, não às carnes vermelhas processadas, ali mais alaranjadas, carnes vermelhas não processadas, tudo o que seja carnes de aves já está alaranjado, os produtos lácteos e os ovos já está assim mais laranjado, mais claro, e o peixe, e depois soja, legumes e tudo o que sejam, sementes e as nozes e esses produtos já estão a verde. Os produtos lácteos, de preferência, produtos lácteos que sejam com menos gordura. E aqui os iogurtes, o leite, o queijo fresco tem muito menos gordura do que, obviamente, que um queijo curado, que tem muito maior quantidade de gordura. As fibras são importantes, não só pelas fibras que elas têm, estas fibras são importantes porque, além de dar saciedade, a pessoa come menos e fica satisfeita, elas também são importantes para o funcionamento intestinal, para a redução do risco do cancro do cólon também, e são ricas não só nos hidratos de carbono, em fibras, mas também podem ser uma boa fonte de proteína. E, portanto, estes devem estar incluídos na dieta. A sopa, não sei se faz muito parte da dieta cá, mas a sopa é um bom veículo. Porquê? Porque a sopa tem água, tem tudo o que é os legumes e dá uma sensação de enchimento, plenitude, a pessoa come, está satisfeita. E a sopa, idealmente, deveria ser o primeiro prato para que se coma menos do segundo prato. Ou então, uma boa salada para começar também a refeição. Tudo estes grãos, feijão, grão, isto é uma importante fonte de proteína. Além também tem ferro, tem zinco e são excelentes fontes de fibra, de potássio, de folatos e proteínas vegetais. E estas muitas vezes são muito proteínas baratas que podem fazer parte da alimentação. Só que tem um problema, é que são mais difíceis de trabalhar e dão muito mais trabalho e as pessoas muitas vezes não fazem estas técnicas culinárias porque dá mais trabalho cozinhar este tipo de alimentos. Portanto, os legumes e todos estes grãos devem fazer parte da alimentação porque eles, de facto, têm proteínas, têm uma série de hidratos de carbono complexos e não aqueles hidratos de carbono simples. Lá está, estes têm menos índice glicémico, se nós também quisermos falar no índice glicémico. Devemos conhecê-los. De preferência, comer integrais em vez de refinados. E agora uma perguntinha. Se eu comer massa,
integral, pão integral ou na sua versão refinada, qual é que tem mais calorias? Quem tem mais calorias? É a refinada ou a integral? O que é que dizem? Não, a mesma quantidade, para a mesma quantidade. Estamos a falar da mesma quantidade. É exatamente a mesma coisa. Só que, de qualquer modo, deve-se comer os integrais porque tem mais fibra. Mas, em termos calóricos, eu só como produtos integrais e não emagreço. Não, é exatamente igual. Em termos calóricos é a mesma coisa. A fibra é que é mais. Agora, isto também é muito interessante, não é? As nozes, as avelãs, as amêndoas, mas atenção porque têm muita gordura. E, portanto, são muito ricas em calorias. São ótimas, têm ácidos gordos essenciais, é inegável. Agora, isto não é para adicionar à dieta. Se eu meter isto na dieta, vou ter que tirar qualquer coisinha. Agora, o que é importante é que tem propriedades ótimas, sim. Agora, super calóricos. 9 nozes é a mesma coisa que comer 100 gramas de feijões ou mais. Portanto, é preciso muita atenção. A fruta. A fruta, todos nós sabemos que a fruta é importante. É rica em fibras, em polifenóis, é uma série de vitaminas. Mas não é para comer aquilo que se quer. Também na fruta existem regras. Por exemplo, agora está muito na moda estes superalimentos. Agora vou perguntar, 50 gramas de gorje seco e 50 gramas de framboesas, qual é que tem mais calorias? Estamos a falar 50 gramas, 50 gramas. É o gorje? Qual é a diferença? Muita. Estamos a falar 16 gramas das framboesas, 50 gramas de framboesas frescas e 50 gramas de gorje, estamos a falar em 181. E nós comemos aquilo, assim, num bocadinho, ficamos, não comi nada. E agora, também há muitos produtos destes à venda, águas com aromas. Mas eu também posso aromatizar a água, pôr lá dentro morangos e posso pôr lá kiwi. A água fica aromatizada. Qual é que tem mais energia? Claro, 120 quilocalorias. Eu bebi aquilo, não comi nada, só bebi. E eu ali ainda como aquilo. Ainda tenho qualquer coisa para comer e são 69 quilocalorias. Agora, para repararem aqui as calorias que as coisas têm. É também o tempo. Agora aqui, 100 gramas de uma maçã desidratada, também está muito na moda, até ver saquinhos com fruta desidratada, e 100 gramas de uma maçã fresca. Qual é a diferença em calorias? Obviamente que vão dizer, não é? A fresca tem menos calorias. Reparem, estamos a falar de 55 quilocalorias e 252. Ou seja, nós às vezes não comemos muito. É verdade, não comemos muito. O que nós comemos é mau. Porque nós não temos o conhecimento daquilo que estamos a comer. Então, o que é que nós devemos fazer? Escolhas saudáveis. Ler os rótulos. Não é? Os rótulos dizem-nos tudo, a composição dos alimentos. Devemos olhar também para o semáforo. Alimentos, sobretudo, que sejam verdes e não vermelhos, ou de preferência médios, os amarelos, mais ou menos. E agora aqui, algumas regras simples. Estas podemos também levar. A carne e o peixe a gente deve comer do tamanho da palma da nossa mão. Ok? A salada, as verduras, assim, 2 mãos cheias. A fruta, do tamanho de um punho. Reparem que a manteiga é só ali a pontinha de dedo. E a massa, a batata, arroz, assim, do tamanho de um punho. Então, o nosso prato é fácil de constituir. As proteínas deste tamanho, muitas, assim, 2 mãos cheias de salada, uma fruta deste tamanho, um bocadinho de nada de azeite ou de manteiga ou o que for, manteiga não, melhor azeite, e a massa. E estão aqui regras que são fáceis de cumprir. Outra coisa, as pessoas dizem assim, eu não como nada, eu só comi hoje, eu só comi ao almoço, eu comi 60 gramas de uma barra proteica. Eu comi 60 gramas de uma barra proteica e eu tenho 244 quilocalorias. Mas se eu comer 100 gramas de tomate, 100 gramas de pepino, 100 gramas de alface, 50 gramas de frango, 45 de quinoa, 5 gramas de azeite e vinagre balsâmico, 25 gramas de abacate, que até tem muita gordura, e 25 gramas de cebola, reparem que eu comi muito mais, fiquei muito mais saciada, tenho alimentos que são muito mais ricos nutricionalmente e eu, em termos energéticos, eu comi muito menos. Este é o nosso problema hoje, na sociedade atual.
Ou seja, são as nossas escolhas, porque isto é abrir o pacote e tiramos no estante. E isto é uma chatice. Demora a fazer. Então, nós devemos fazer opções saudáveis. O tamanho do prato. Podemos continuar a comer as mesmas coisas, mas que sejam saudáveis, mas reduzir. E também tentar não comer fora. Quando nós comemos fora, habitualmente comemos muito mais, não é? Porque se nos trazem, se a gente está lá, a gente come. E se fizermos as refeições, isto dá algum trabalho e vamos comer menos. Também a maneira de confecção, sempre que possível fazer grelhados, cozidos e não adicionar gordura aos alimentos que já têm gordura. Isto também é muito importante. Isto aqui é um bocadinho discutível, se nós podemos deixar para a discussão, mas há estudos que dizem, sobretudo em crianças, que não tomar o pequeno almoço, essas crianças têm mais probabilidade de ter excesso ponderal e ter excesso de peso. Portanto, a grande discussão do número de refeições pode ficar para a discussão, sim ou não, o que é que se pode fazer, mas parece que se nós comermos um bom pequeno almoço, nós estamos saciados e vamos ao longo do dia depois a comer menos. Outra questão sempre que colocam é, claro que nós não devemos acrescentar açúcar, mas eu posso substituir o açúcar pelos adoçantes? Pode, mas também se pudermos não os colocar nada tanto. Agora, em pequenas quantidades não tem mal. Há estudos que dizem que estes adoçantes são cancerígenos, são estudos feitos no rato, em que foram 70 vezes a quantidade que um humano come. Portanto, não se podem transpor esses dados para o humano. Mas, se pudermos viver sem eles, nada. Então o que é que nós temos? Também podem dizer assim, ok, isso é tudo verdade, mas o peixe tem mercúrio, isto... Claro que o peixe tem mercúrio, sobretudo de alta profundidade, mas temos que pensar que, em termos de benefícios, ainda continua a pesar mais em termos de benefício do que em termos de prejuízo. Estes tipos de óleos, óleo de coco, o óleo de palma, estes é que são muito ricos em gorduras saturadas e gorduras trans e não devemos utilizar este tipo de óleos. Então, também o que é que nós devemos fazer? Afinal, perguntam. Então, nós devemos fazer padrões saudáveis. A dieta mediterrânica, que todos conhecem, portanto, na sua base o que é que tem? Tem os legumes e tem muito pouca carne e muito pouco peixe, não é? E muito rica em legumes. A dieta atlântica, no fundo, é uma versão da mediterrânica, mas o que é que metem? Mais peixe. E depois temos uma série de dietas da MOL, quer dizer, não, a DASH, que foi uma dieta que foi feita sobretudo para os hipertensos. Temos aqui esta dieta portfólio, é uma dieta muito vegetariana e com baixo conteúdo de colesterol. E temos várias dietas vegetarianas. Nas vegetarianas temos aqui também vários tipos de padrões vegetarianos. Temos os veganos puros, que não comem nada que contenha produtos animais, os ovo-lacto-vegetarianos, que incluem os ovos e incluem também os produtos lácteos, e temos também aqueles que têm uma dieta, sobretudo à base de plantas, mas de vez em quando permitem-se a comer um bocadinho de carne ou até um bocadinho de peixe, e temos indivíduos que fazem combinações deste tipo de dietas. Temos a dieta nórdica também, é uma dieta que também está na moda. No fundo, o que é que utilizam? Utilizam aquilo que os nórdicos mais têm, que é o peixe, são os produtos também com baixo conteúdo de gordura de produtos lácteos, os frutos que eles têm e também as sementes e as bagas que eles têm muito. Portanto, é uma dieta à base disto. E depois temos as dietas baixas, em baixo conteúdo de hidratos de carbono. Para uma dieta ser em baixo conteúdo de hidratos de carbono, ela tem que ter menos 130 gramas de hidratos de carbono por dia. Ou seja, aboli-los, quase, é muito pouco, 130 gramas. E depois, para finalizar, tenho aqui algumas dicas. Esta pode ser discutível. Comece o dia com um bom pequeno almoço. Não se esqueça de consumir produtos lácteos, pão ou cereais, ainda fruta. Faça 5 ou 6 refeições por dia. Eu pus entre comas. Porquê? Porque atualmente, cientificamente, discute-se muito que isto seja verdade. Porquê? Porquê que se manda às pessoas comer várias vezes ao dia? O objetivo é só um. É fazer com que a pessoa, quando chega à refeição seguinte, tenha menos fome. Porque se a pessoa não comer a refeição do meio e chegar à seguinte e não comer mais, pode abolir aquela refeição. Mas o que é que nos acontece? Nós, quando não comemos, estamos muitas horas sem comer, o que é que acontece? Quando chegamos à refeição, estamos esfaimados e comemos muito mais e comemos muito rapidamente e nem sequer temos noção de que estamos a comer. Portanto, essa pode ficar para a discussão, poderá controlar o apetite ao longo do dia, mas não esteja sempre a petiscar, não é? Faça das hortaliças, frutos e cereais, preferencialmente integrais, a base da sua alimentação, aumente o seu aporte de fibra, vitaminas e minerais, e inicie as refeições principais com sopa. A sopa é um excelente alimento, promove um aumento da saciedade, controla o apetite e melhora o trânsito intestinal. Ingira doses moderadas de laticínios e, de preferência, os magros. Coma regularmente as leguminosas, feijão, grão.
frutos gordos e leguminosas em pequenas porções, opte consumir com mais frequência o peixe que a carne e nas carnes optar pelas brancas, peru, frango, coelho, mas sempre em quantidades moderadas, limite a quantidade de sal na confecção e tempero, e também a gordura, opte pelo azeite e pelas ervas aromáticas, o que permite reduzir ao sal, coma calmamente, mastigue muito bem os alimentos, porque quando nós comemos muito rapidamente, a informação que chega ao nosso cérebro é que nós não comemos. Se nós mastigarmos, chega lá a informação que nós estamos a comer. Isto é uma excelente forma de controlar o apetite e a quantidade que se ingere, e também é muito importante beber água ao longo do dia. Preconiza-se que as mulheres devem beber pelo menos 1,5 litro e os homens devem beber 2 litros por dia. Se quiserem consultar algumas destas coisas, podem ir ao site da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade. Estes 2 manuais, este é mais fácil de encontrar lá, este também lá está, é um manual de orientação para pessoas com pré-obesidade e obesidade e um manual de apoio psicológico para pessoas com pré-obesidade e obesidade. E agora um filme. Podemos pôr o filme, por favor? Então, Solange, fiz aqui uma dietinha pra você. Queria que você tentasse seguir a risca, pelo menos nas primeiras semanas. Tá, só uma pergunta. Pão pode à vontade? Pão é ótimo. Não leu no jornal hoje? Tá saindo no jornal? Peraí que eu vou ver aqui no G1 se continua fazendo bem. Continua. Pode comer. Tá certo? Quando voltar a fazer mal, eu te aviso. Aqui tá dizendo pra evitar brócolis? A todo custo. Acabei de voltar de uma convenção do brócolis e brócolis, ó, caiu. Não tem aquele negócio que brócolis evita diabetes? É, mas parece que tá dando Alzheimer, então você meio tem que botar na mão. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Ah, não vai mudar? Não, ovo veio pra ficar. E não, caiu, por causa do colesterol. E não é colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem nada mais definitivo assim, tipo uma linhaça? Não, linhaça tá super, ultra, mega proibida. A partir das 2 horas da tarde. Ah, então não pode comer linhaça depois das 2 da tarde. Não pode comer nunca. É que descobriram isso hoje às 2 da tarde. E abacate? Abacate mata. Então não. Os germes. Então sim. Responsáveis pela cura do câncer. Então não. Mas do câncer bom. Mas tem câncer bom? Não, esse é o problema. Então não. Não poderia, né, deixar de poder, a não ser que volte a não poder mesmo. Vamos fazer o seguinte, abacate não, né? Ok, muito obrigada. Então, você pode comer ovo. Não. Clara do ovo. Então, muito obrigada, professora Paula. Foi mesmo muito boa a sessão. Agora abro a audiência, se quiserem colocar perguntas, questões. Obrigada. Já posso. Que era difícil cozinhar o grão e o feijão e lentilhas, por exemplo. Eu gosto muito, mas há em lata algum problema de consumir as da lata? É pior? É mau? Eu estava a dizer porquê? Porque habitualmente, quando eles estão secos, não é? A pessoa tem que pôr o processo Sim, de molho. molhar, Exato, aquelas sim. coisas todas, e hoje, na sociedade atual, as pessoas querem tudo muito rápido. Não há, mas se pudermos fazer no método mais tradicional, provavelmente, quando vamos ler aquele rótulo das outras substâncias que lá estão, para aquilo se manter durante anos dentro de uma lata, será melhor. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiro queria felicitá-la pela comunicação. Foi extremamente interessante, de facto. Obrigado. E trouxe algumas novidades. Eu só vou referir-me a duas, porque com certeza haverá mais perguntas, mas duas que me chamaram a atenção. Uma sai um pouco fora disto, mas como quase todos somos da saúde, se calhar esta ideia interessa. Ficou muito evidente para mim que a evidência científica é uma coisa que muda todos os dias. E isso é uma coisa extremamente importante, que tenhamos essa noção. E eu digo isto porque há bem pouco tempo tivemos uma pandemia importantíssima que ceifou milhões de vidas humanas e fomos bombardeados com histórias sobre evidência científica. Atenção,
que ficou muito claro na sua comunicação que a evidência científica de ontem já não é igual à de hoje e vai ser, com certeza, diferente da amanhã. Este era um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, estamos aqui a falar entre colegas. Nós aprendemos, com certeza, bastante muito e refletimos muito com a sua comunicação. Mas é uma reflexão limitada em termos de pessoas. O que acontece é que eu penso que haverá uma grande dificuldade em transmitir isto para a população. Isto é muito importante. Os profissionais saberem as últimas sobre estas matérias, mas também seria importante que estas ideias passassem para as pessoas que são os alvos da sua comunicação. Os alvos da sua comunicação, aqui foram os profissionais para que eles possam transmitir para os seus doentes. Por um lado, as pessoas que fazem clínica em hospitais e centros de saúde e nos seus consultórios não têm muito tempo e, portanto, o acesso das pessoas, mesmo individualmente, a estas informações faz-se quando a pessoa procura por causa da obesidade. Mas a maioria das vezes estas matérias, e como vimos, a obesidade interfere em imensas patologias, estas matérias deveriam ser matérias do dia-a-dia, da nossa conversa com os nossos utentes. Acontece que penso que os utentes não têm, na maioria dos casos, por outras razões, acesso a este tipo de informação. E, portanto, são eles que mais interessava que tivessem. E vou mais longe. Falou sempre, e muito bem, para colegas e para pessoas de saúde, em termos de médico ou profissional de saúde, utente ou doente. Mas as pessoas que andam na rua podem ser alvo de intervenção eficaz e global. Lembro as intervenções que se fizeram sobre o tabaco, que se fazem sobre o açúcar, que se fazem sobre os produtos refrigerantes, sobre determinados produtos. E nessa matéria há um déficit enorme, porque não se faz a informação de quem mais precisa dela. As pessoas não têm de facto conhecimento, penso eu, e isso é terrível. Mas também é muito difícil chegar lá, porque temos, com certeza, também referiu, que as empresas da indústria alimentar são poderosíssimas e combatem fortemente aquilo que não os beneficia em termos da transmissão da informação médica. E foram estas as reflexões principais que tive em relação à sua comunicação. Não sei se quer fazer agora algum comentário em relação a isto e peço desculpa do tempo que vos fiz perder. Muito obrigada. Eu diria que tem razão. Eu tenho uma ideia, não tenho dinheiro, que era fazer na televisão, como há um Minuto Verde, um minuto dedicado à saúde. E no minuto dar todos os dias uma informação essencial sobre, por exemplo, podia-se começar pela alimentação. Agora, vender esta ideia para a televisão, que é tudo muito caro, é preciso dinheiro, e não havendo patrocínios, portanto, essa é a minha ideia. Aliás, é das ideias que não consegui implementar sobre a alimentação. A Roda dos Alimentos, com a Catarina Furtado. Sim. Teve um minuto com a Roda dos Alimentos. Mas É não- RTP. Ok. A Não TDM aqui deste lado Ok. não tem nem vai ter, com certeza. Mas a ideia era tentarmos fazer isto com vários conceitos de saúde. Um minuto sobre um conceito de saúde diferente todos os dias. Obviamente que isso custa muito dinheiro. O outro aspecto que tem toda a razão é a publicidade. Porque, vamos pensar, acham que fazem escolhas conscientes? Não. Reparem, nós para vivermos, em termos alimentares, uma prateleira mais pequena que aquela parede chega. No entanto, um hipermercado é enorme. Aliás, o hipermercado é feito e desenhado para nós comprarmos tudo o que não precisamos. Ou seja, nós entramos,
passamos por uma série de coisas que nós não precisamos, até chegarmos no final, é que estão lá as coisas que a gente precisa. Os produtos alimentares estão no final. E depois compram aquilo que querem. Não. Nós compramos aquilo que eles querem que a gente compre. O que é que a gente compra? O que está nos nossos olhos. E depois, a música que está no supermercado, ela é feita para nos levar a comprar, ou não para comprar, não é? As luzes, a incidência. Não pensem que a carne está sempre fresquinha. A incidência da luz sobre a carne dá-lhe um aspecto saudável ou menos saudável. Não pensem que os legumes estão sempre fresquinhos. Os legumes por cima têm uma luz e estão às vezes tipo uma água, não é? Aquele vapor. Nada daqui. Ou seja, as nossas escolhas não são saudáveis. A indústria alimentar vende-nos cada vez mais produtos a dizer que são saudáveis. Por exemplo, às crianças. Há publicidade, sei lá, que faz-te crescer, faz isto e faz aquilo. Aqueles produtos estão cheios de substâncias. Se derem ao trabalho e ler rótulos de produtos, a gente fica assustado. A gente se olhar para o rótulo, qualquer coisa, não vou comer nada disto. Portanto, no mundo do dia-a-dia, o que nós queremos é rapidez, facilidade, consumimos o que nos dão. Mas, na verdade, a indústria alimentar... Também há um outro slide que eu não trouxe para aqui, mas que eu dou sempre nas aulas, que é mostrar que a obesidade tem a ver com o mundo global. Ou seja, num aspecto muito mais macro, isto tem a ver com as políticas da própria agricultura. Nós não comemos aquilo que queremos. A gente come aquilo que a política da agricultura nos diz para comer. Tem a ver com a indústria alimentar. A indústria alimentar vai se adaptando e vai fazendo produtos com rótulos saudáveis, menos gordura, menos isto, mas tem uma série de produtos que nos fazem mal. A própria obesidade tem a ver, por exemplo, até com a organização das cidades. Tem a ver, por exemplo, com a arquitetura dos prédios. Não é? Quantas vezes, não é? Um prédio, nós entramos, estamos cheios de boa vontade, hoje vou pelas escadas. A gente entra, mete o pé, o sensor não arranca, entramos outra vez, o sensor não arrancou, o que é que nós fazemos? Vou de elevador, não vou meter aqui no escuro. Ou seja, hoje também as cidades têm mais equipamentos para as pessoas fazerem exercício. E se uma cidade não for segura, também ninguém faz exercício. Ou seja, isto é muito mais macro do que... E depois, do ponto de vista micro, é sempre o indivíduo, não é? É sempre a ingestão e o dispêndio. Mas isto é o micro. Ou mais micro, ainda seria depois os nossos genes e a nossa microbiota. Mas, na verdade, é uma equação tão complexa, por isso é que é difícil de combater. Não é? Porque temos o ambiente, a maneira como as pessoas vivem hoje, como trabalham, como se divertem, é de uma forma sedentária. Portanto, tem a ver com isto tudo. Por isso é que é complexo. Muito obrigada pela apresentação, gostei muito e por tudo o que disse. E realmente, às vezes, o problema é que há muita informação, muitas dietas e sentimos-nos muito perdidos. Mas gostei muito desta abordagem, que de facto, o que percebi, o principal é de facto haver um equilíbrio entre o desporto e a alimentação e não haver abusos. E nas dietas, de facto, falham muito porque há muita restrição. E então, do que percebi, podemos às vezes comer um bolinho, ele está na roda dos alimentos, desde que não se abuse e haja sempre este equilíbrio e privilegiar mais certos alimentos do que outros, que estaremos no caminho que é de ter uma vida que seja sempre sustentável. Acho que realmente é um bom caminho para seguirmos, foi uma abordagem muito positiva. Só também de um ponto de vista, então, de uma pergunta, é sobre, em relação à água, que devemos beber bastante, mas se a refeição devemos evitar ou devemos beber um bocadinho, portanto, ou se só beber fora das refeições, qual a sugestão? Também é daqueles mitos que falam. Eu diria que se formos saudáveis, claro, também há restrições de água para pessoas com patologias, não é? Portanto, para as pessoas saudáveis deve-se beber. A hora é indiferente. A não ser, por exemplo, nós proibimos beber água à refeição às pessoas que fizeram uma cirurgia bariátrica. Não é? Essas é que não podem beber. Tem que beber a água toda fora das refeições. As pessoas saudáveis podem beber livremente. E beber água logo de manhã com um bocadinho de limão, de facto, altera a Beba água. Muita. O limão tem vitamina C. Pronto, pode beber. Gostei muito da sua intervenção. Eu participei durante 8 anos no Hospital Egas Muniz, no conjunto da cirurgia bariátrica, fazia parte da cirurgia plástica, onde nós fazíamos a parte reconstrutiva depois do emagrecimento.
De facto, eu julgo que, não sei se a professora tem essa ideia, se concorda ou não, que de facto o maior órgão endócrino do corpo é o tecido adiposo, porque o tecido adiposo fornece, ou melhor, fabrica hormonas inflamatórias. Se eu tiver 20 quilos a mais, tenho 20 quilos de produção de hormonas inflamatórias. No meu conceito, a inflamação crónica é causa do processo de envelhecimento patológico. Porque nada, tudo que seja, desde o reumático até problemas cardiovasculares, aquilo inflama primeiro, depois calcifica, depois endurece. Quer dizer, as articulações inflamam e depois endurecem, calcificam e endurecem. Quer dizer, o cérebro é a mesma coisa, todo o corpo. E que está associado um pouco com o síndrome metabólico. Eu estudei muito a questão da obesidade, porque participei dessa equipa, e de facto o problema principal aqui, as pessoas têm a ver que o tecido adiposo é o maior órgão endócrino. Quanto mais obesos, mais peso tivermos, mais secretamos hormonas inflamatórias, que é a causa de tudo. Né? Se as pessoas não entenderem isto, basta pensar que de cair alguma coisa do chão, nós estamos cheios de problemas de reumático, problemas de todo, está centrado nesse aspecto, está a ver? E eu só queria saber, era a questão do óleo do coco, afinal é bom ou não é bom? Porquê? Porque dizem que combate o Alzheimer, que faz isto e que mais não sei o quê. E em relação outra vez, voltando à parte dos óleos, o óleo vegetal, a minha ideia é que o ômega 3 faz bem, porque é anti-inflamatório, né? E com o ômega 6, que são os óleos vegetais, são precursores das hormonas inflamatórias. Do ácido araquidónico, os outros são precursores de hormonas inflamatórias. Quer dizer, toda vez que nós comemos frituras, e você não falou nesse aspecto das frituras, estamos a predispor, porque os chineses têm esse conceito que as frituras fazem mal e fazem mal. Quer dizer, as frituras promovem a inflamação crónica. E depois outra coisa, se isto, a ômega 6, que é o vegetal, é o precursor de hormonas inflamatórias, das prostaglandinas inflamatórias, qual eu tenho um bocado de dificuldade em entender porque é que o azeite, que é também óleo vegetal, que também deve ter ômega 6, porque é que ele é bom? Quer dizer, se os óleos vegetais são maus, porque é que o azeite tem de bom para contrabalançar isso? Três questões. Portanto, a primeira que tinha a ver com a inflamação. Na verdade, é verdade. O tecido adiposo é um verdadeiro órgão endócrino, porque o tecido adiposo não é só constituído pelos adipócitos, é também pelas células, aquele estroma toda à volta, e produz mais de 600 hormonas. Muitas delas são hormonas pró-inflamatórias. E há doença sempre que há mais hormonas pró-inflamatórias em detrimento das anti-inflamatórias. Portanto, na obesidade até há menos anti-inflamatórias e mais pró-inflamatórias, e é por isso que a obesidade, há cancro, há doença cardiovascular e todas essas doenças. Em relação ao azeite, em relação aos óleos, é assim, aqueles óleos são melhores que gorduras como a manteiga, as outras gorduras. O azeite, é um óleo oleico, também tem a ver com a sua composição. Portanto, dentro dos óleos vegetais, o azeite é o melhor, mas também depende de outra coisa, que eu não disse ali, que é a técnica como ele é feito. Isso também impacta se ele é menos bom ou se ele deixa de ser tão bom. Isso é importante. O outro aspecto era a terceira questão... a fritura. Claro. Quando eu falei muito ao Lepo, estava a olhar ali para o tempo, já estava... Pediram 30 minutos, já ia em 40 e tal, pensei, então nem vou falar nisto, que é os métodos de confecção. Ou seja, os métodos de confecção, tudo o que seja adicionar gordura, e fritar é adicionar gordura, são métodos maus. Porque outra coisa que nós tínhamos de discutir era, por exemplo, quais são as gorduras que podem fritar a alta temperatura. Não é? Porque isso tem a ver depois com carcinogénios. Portanto, e depois quais são os óleos que podem. Nem todos os óleos podem ir a alta temperatura. E a outra questão, o óleo de coco parece que tem gordura trans, o que o torna menos bom. E a água alcalina? Você tem alguma evidência científica vantagem disso, de dizer que a água alcalina diminui as hipóteses de produção de cancro, que o cancro se desenvolve num meio ácido? Não sei. Resposta correta? Não sei. Boa tarde. Muito obrigado. Eu queria saber a sua opinião sobre
sushi. O que sushi faz bem ou não faz mal? E outra coisa eu de vez em quando vou para McDonald's, a comida faz bem ou não? Se eu for 2 ou 3 vezes por semana. Muito obrigado. Obrigada pelas questões. Em relação ao McDonald's, ele é tido como o mal da fita. Mas se nós formos ao McDonald's uma vez por outra, não é isso que nos vai matar, não é? Se nós comemos todos os dias bem, formos ao McDonald's uma vez ou outra, eu presumo que no McDonald's também há coisas saudáveis. Eu digo presumo Há saladas. porque eu habitualmente só vou ao McDonald's quando estou fora de Portugal e há algum sítio que já é tudo muito caro. Ok, vou ao McDonald's. Porque é barato, não é? Portanto, mas não sei. Mas o McDonald's deve ter opções Tem saladas, saudáveis. tem Agora saladas. tem saladas. Mais uma vez, são as nossas escolhas. Em relação ao sushi, eu por acaso não sei, porque na verdade eu não sei, porque aquilo que eu ouvi falar, não me tenho debruçado sobre isso, mas parece que adicionam açúcar também ao arroz. Vinagre, não é? O vinagre japonês também tem. Sobre isso, são métodos de confecção, que nós agora estão na moda também em Portugal, mas não sei e que não me debrucei. Não sei, talvez a doutora Mónica saiba. Como não é da nossa técnicas culinárias, não sei. Mas o sushi é tomado como saudável, não é? Mas, claro, depende da quantidade, porque o arroz que é usado para cozinhar o sushi também tem um alto índice glicémico. Porque ele é assim um arroz meio gomoso. E acrescentam açúcar, não é? E acrescentam o vinagre japonês tem açúcar, o próprio arroz tem um índice glicémico alto. Depois depende se é misturado com, se é com pepino, se é com manga, mas agora há uns sushis de fusão que levam maionese e levam, enfim, outras misturas que acabam por não ser assim tão saudável. E pelo menos nos restaurantes que eu sei, os sushis vêm em 8, não é? Ou vêm em 6, nunca vêm em 2 ou 3, não é? Portanto, uma pessoa quando vai comer sushi, acho que não pede só 1 ou 2. Normalmente vem um prato que vem com 8 ou 6. Portanto, isso acaba por ser uma grande quantidade. Não é um punho de arroz. Em relação aos carboidratos, gostava de saber, porque de facto há uma certa polémica, né? Por exemplo, o trigo tem um glúten há muita intolerância ao glúten, que se desenvolve a partir também da intolerância ao leite, à lactose, né? Porque nós somos os únicos mamíferos anormais que continuamos a beber leite em adulto e o resto dos animais ninguém bebe leite, tá? Exceto o ser humano. Portanto, não pode ser muito natural beber leite. Tá a compreender? Os chineses, por acaso, têm uma intolerância ao glúten porque nunca tiveram vacas leiteiras aqui, né? Quer dizer, bebem, dão às crianças canja de arroz, tipo assim, fluido. Estava a tentar perguntar se a professora sabe nos indicar, se tiver que comer carboidratos refinados, parece que o arroz é o menos mau em relação aos outros, ou como é que é? Em relação à batata, em relação às coisas. E você falou um bocado na batata. A batata doce é melhor que a coisa para efeitos de diabetes, para efeitos de calorias, que a batata normal? Eu só gostava de saber isto. Quer dizer, eu dava a sensação, pela ideia que tenha, que o arroz seria o menos mau em termos de efeitos colaterais. Não sei se estou errado em relação aos outros carboidratos, não é? Vamos começar pelo contrário. Em relação à intolerância à lactose, de facto, ela pode se desenvolver até ao longo da vida. Ou seja, as pessoas não tinham essa intolerância e com os anos, com o envelhecimento, a tolerância vai diminuindo. Também os mediterrânicos, parece que têm maior tolerância, por acaso não sabia que os asiáticos também tinham, mas os mediterrânicos também têm e vai aumentando ao longo da idade. A intolerância ao glúten mas essa aí, a doença celíaca é fácil de diagnosticar, porque nós temos ali marcadores bons. A maior parte das pessoas terão umas semi-intolerâncias, sentem mais flatulência, sentem alterações do padrão intestinal com o glúten, sem serem verdadeiros doentes com doença celíaca. Portanto, aí há um diagnóstico que é muito fácil de fazer. Em relação aos hidratos de carbono, a escolha pelos mais complexos e com mais fibra e não refinados tem a ver com o conteúdo de fibra, a dar a saciedade, reduzir, portanto, tem um índice glicémico que é menor, portanto,
Mas, em termos de saúde em geral, eu diria que nós podemos, no fundo, o segredo da boa alimentação Variar. é variar. Não, comer, não ser monótono, não comer só um. Variar. Eu sou um consumidor de lata de conservas de peixe e eu consumo, ou só compro conservas com azeite, as conservas de peixe com azeite, porque o azeite, para ferver, exige uma temperatura muito superior aos outros óleos. E já agora também uma coisa, de antes dizia-se que o álcool fazia bem às feridas. Faz muito bem comprar as conservas em azeite e é lindamente, as conservas em azeite é o que deve comprar, ou então em água, para quem não quiser a gordura. Em relação ao álcool, eu até estava à espera de outro aspecto, que era o paradoxo francês, não é? Porque há uns estudos muito antigos, já do século passado, que diziam assim, os franceses têm muito menos doença cardiovascular, apesar de comerem muito queijo. Então, pensava-se que era o álcool, mas não era o álcool. Okay? De qualquer modo, o álcool não é um alimento. No passado fez parte da alimentação, porque as pessoas, sobretudo as pessoas que tinham grandes trabalhos físicos, o álcool era um grande contributo de energia, hoje não. E o álcool deve-se consumir o menos possível. Portanto, porque, sobretudo, os efeitos deletérios que ele pode ter do ponto de vista hepático. O que também depende de pessoa para pessoa, porque a metabolização do álcool também é outra história. Mas consumo regrado. Penso que, dado o adiantado da hora, não sei se há só mais uma pergunta, senão... Então penso que podemos dar por encerrar. Há uma? Sim. Eu não aprecio muito leite, por isso eu gostava de saber o que é que eu podia comer ou beber para substituir o leite. Ok. Como disse, não é? Nós somos os únicos mamíferos que bebemos leite na vida adulta, ainda não está na vida adulta, está na adolescência. Porque outra coisa é, o leite, qual é a vantagem do leite? O leite é um grande contribuidor de cálcio e de proteínas e barato. Agora, se calhar não é tão barato quanto isso, mas contribui muito com proteínas e cálcio. Mas há alimentos que têm mais cálcio que o leite. No entanto, tem uma outra coisa que é a disponibilidade. Ou seja, o cálcio do leite é muito disponível, rapidamente a gente consegue absorvê-lo. E, por exemplo, o alimento que tem mais cálcio, não digo para comer isso ao pequeno almoço, é a couve galega, aquela couve do caldo verde. Essa couve tem mais cálcio que o leite. Pois não, é congelada. Mas, ninguém vai dizer para tomar ao pequeno almoço. Mas se gostar de iogurtes, gosta? Líquidos. Pronto, está aí o substituto para o leite. Os iogurtes, o queijo fresco, que também tem menos gordura do que o queijo propriamente. Obrigada. Então, penso que podemos dar por encerrado. Agradecer à professora Paula Freitas e obrigada. agradecer a todos por Muito obrigada.